Bem-vindo de volta ao nosso curso sobre React. Na aula passada, nós vimos que a gente usa a biblioteca React e o método createElement para criar elementos React. E que esses elementos React nada mais são do que objetos JavaScript. Esses elementos React ele tem informações suficientes de como criar um elemento HTML. Eles são como se fosse uma maquete de um elemento HTML ou um manual de instruções de como criar esse elemento. E depois, para efetivamente criar o elemento HTML, ou melhor, para passar do elemento React, que nada mais é que um objeto JavaScript, para um elemento HTML real, um objeto real do DOM, nós utilizamos a biblioteca React DOM e o método render. Aqui nesse exemplo nós temos três elementos React, dois li de list item, que são filhos do elemento UL, de lista não ordenada. Porém, o maior problema disso aqui é que dá muito trabalho ficar criando elemento React por elemento React. Imagine que você tem um dentro do outro com vários filhos. Você ter que ficar criando um por um dá muito trabalho. Por isso que a equipe de desenvolvedores do React criou JSX. JSX é uma sintaxe que facilita muito a nossa vida. Nos facilita criar esses elementos React, ainda mais se for um dentro do outro. Como é que a gente escreve esse JSX? Vamos recriar essa lista não ordenada, agora utilizando JSX. Eu vou chamar de lista e a gente cria basicamente como se fosse HTML. O L, fecha o L. Dentro do L eu vou colocar um LI chamado item 1 e outro LI item 2, certo? Eu coloquei na mesma linha, mas poderia ser em linhas diferentes desde que colocássemos entre parênteses. Vou colocar aqui entre parênteses para mostrar que pode ser colocado em linhas separadas. LI, LI, o L. Porém, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um console log desse elemento lista. Vou rodar aqui o live server. Vamos ver o que o navegador vai nos dizer sobre esse elemento. Vou apertar Ctrl Shift I para abrir as ferramentas do desenvolvedor e veja. Syntax error. Unexpected token, sinalzinho de menor, da linha 20. Linha 20 é exatamente essa. Por quê? O navegador não entende JSX. O navegador entende HTML e entende JavaScript, não JSX. Então, para que o navegador entenda, a gente tem que transformar esse JSX em JavaScript. A gente precisa de uma outra biblioteca para fazer isso, uma biblioteca chamada Babel. Babel ele faz várias transformações, uma delas é transformar JSX para JavaScript. Então, vamos pegar a biblioteca Babel, eu vou aqui no Google, colocar Babel JS CDN para procurar um CDN do Babel, que basicamente é um link para nós importarmos a biblioteca. Vou copiar o link do Babel minimum.js, vou vir aqui, colar a tag do script e em script eu vou colocar type igual a text/babel para informar o navegador que o Babel vai transformar esse script aqui. Pronto, agora sim, se eu voltar lá, Documents, veja que não deu mais aquele erro, deu apenas 2 warning, vou falar sobre ele. E o console.log, a linha 26 do lista, nos trouxe aqui o lista agora como elementos React, que é o que a gente queria. Certo? O Babel ele transformou essa variável lista, que é um JSX, numa variável lista que vai comportar elementos React. Certo? Um elemento do tipo UL, e dentro do UL nós temos dois LI, dois list item. E agora a gente pode usar o React DOM. Lembra-se, o React DOM.render ele requer dois parâmetros. O segundo é onde esse elemento React vai ser colocado. E o primeiro é um elemento React.
A gente já viu que o lista é um elemento React. Voltando aqui, o lista é um elemento React. Veja. Então, quando a gente deu React DOM.render lista, ele foi para a tela. Item 1, item 2. Aqui são alguns warnings. O que eu quero chamar a atenção, não tem nenhum erro, tem apenas warnings. É esse warning aqui. Ele está dizendo para você não usar o Babel em produção no navegador. Ou seja, quando a gente sair do desenvolvimento, nós não vamos fazer isso. Nós não vamos colocar o Babel como um script e utilizar o script type gotext/babel. Por quê? O que a gente tem que fazer em produção é, antes de publicar o nosso site, já transformar esse JSX em JavaScript e colocar em produção o JavaScript. Mas aqui, como a gente está em desenvolvimento, não tem problema. Nós estamos apenas vendo como isso funciona. Bom, uma outra forma de criar JSX, trabalhar com JSX, que é mais utilizada, é, em vez de utilizarmos variáveis, utilizarmos funções. Então, por exemplo, vou criar uma função function lista com L maiúsculo agora, só para diferenciar. E aqui dentro vamos dar um return. Return exatamente o que temos aqui. Vou copiar e colar. Só acertar aqui o... Bom, essa função lista, quando ela for executada, ela vai nos retornar o quê? Um JSX, que é o Babel vai transformar em um elemento React. Então a gente pode aqui, ao invés de colocar lista como a variável, executar a função lista. Também vai funcionar. Veja, não deu erro, funcionou. Mas o mais utilizado não é executar a função, é colocar a função como um elemento React ou um componente React padronizado. O menor, maior, abre e fecha tag. Tem que sempre fechar a tag dessa forma, lista, com barra, e ele executa como se fosse uma função. Essa forma de utilizar os elementos React como funções e chamando a funções como se fosse tags HTML, porém personalizadas, entre aspas, porque isso aqui não é HTML, isso é JSX, é isso que nós vamos utilizar daqui até o fim do curso. Então, na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho mais sobre Babel e espero que tenha ficado claro como é que funciona esse esquema de elementos React, JSX. JSX nada mais é uma forma de escrever de uma forma mais simples esses elementos React. No fim, o navegador não entende JSX. Nós temos que transformar JSX para JavaScript. Então é isso. Um abraço e até a próxima aula.